importantíssimo para as nossas vidas, para o nosso espírito. Culto importantíssimo, Senhor, onde adquirimos mais, ó Deus, e aprendemos mais da Tua palavra. Senhor, vem abençoar o pastor que for trazer o ensino, vem abençoar, Senhor, venha derramar sobre a vida dele da Tua sabedoria, venha derramar sobre a vida dele da Tua unção, venha derramar sobre a vida dele do Teu poder. Sim, Senhor, derrama mais, Senhor Jesus, da Tua graça sobre a vida de nosso pastor, derrama mais da Tua sabedoria sobre a vida de nosso pastor. Senhor, porque tem sido um instrumento que tem abençoado e alcançado também as nossas vidas. Senhor Jesus, Tu és o dono da igreja, o dono de nossas vidas, o dono deste ministério. Arrependei-vos. Senhor Jesus, tens todo o poder, o Teu nome tem poder, Senhor, e o Senhor tem dado poder à Tua igreja. O Senhor tem dado poder, Senhor Jesus, àqueles que fazem parte da Tua igreja. Somos partes de um corpo, Senhor Jesus. Somos partes, alguns são braços, outros pernas, outro cabeça, Senhor, mas todos nós temos a nossa importância dentro da Tua casa. E neste estudo, Senhor, maravilhoso, que é trazido nesta terça-feira, somos instruídos mais e mais, Senhor Jesus. Deus, eu te peço, Senhor, venha tirar os tampões dos ouvidos, venha tirar as escamas dos olhos, sim, Senhor, porque queremos entender e compreender mais da Tua palavra. Senhor, muitas das vezes lemos e não entendemos, outras vezes lemos e não compreendemos. Espírito Santo, venha auxiliar. Espírito Santo, auxilia. Espírito Santo, vai trabalhando, Senhor, nas nossas vidas, vai trabalhando nos corações, Senhor, vai trabalhando nos corações, Jesus. Espírito Santo, Deus Consolador, Deus de poder, Deus de glória. Espírito Santo, és muito bem-vindo em nosso meio. Espírito Santo, és bem-vindo em nosso meio nesta noite, nesta igreja. Auxilia-nos, Senhor Jesus, a aprender mais da Tua palavra e a poder, Senhor, guardar o que é ensinado na tábua de nossos corações. Joga por terra, Senhor Jesus, todo o impedimento, toda barreira. Joga por terra, Senhor, tudo aquilo, ó Pai, que for distração, Senhor, e for contrário a este aprendizado na noite do dia de hoje. Louvado seja o Teu santo nome. Desde já, Senhor Jesus, eu Te agradeço pela rica oportunidade. Eu Te agradeço, Senhor, pelo ar que respiramos. Eu Te agradeço, Senhor Jesus, por mais um dia de vida. Te agradeço, ó Pai, pela minha casa, pela minha família. Te agradeço, Senhor Jesus, pelos lares que o Senhor tem alcançado, tem abençoado. Te agradeço porque até aqui o Senhor tem nos sustentado. Graças Te dou, ó Pai, e a Ti, Senhor Jesus, e somente a Ti, toda a honra, toda a glória, majestade e louvor para sempre. Amém, Jesus. Amém, Jesus. Glória a Deus. Passa a direção do trabalho para o nosso pastor e dará o ensinamento. Louvado seja o nome do Senhor. Boa noite, igreja. A paz do Senhor. Osana estará cantando um hino e logo após nós estaremos estudando a palavra. Quem vai trazer o estudo desta noite é o pastor Leandro, para a glória de Deus Pai. Amém? O culto quem faz somos nós. Abra o seu coração, expressa a sua gratidão a Ele, porque Ele é bom e a sua misericórdia dura para sempre. Tá? Quando vier para esta casa, venha com gratidão, venha com expectativa, que quem faz o culto somos nós. Amém? E a glória de Deus foi derramada aqui no domingo, né? Então, nós que fazemos o culto, viu? Então, abre o teu coração, venha, deixa o amor de Deus te constranger, para a glória de Deus Pai. Amém? Vamos ouvir o hino então, pela Santa. A paz do Senhor, irmãos. Me pegou de surpresa. Cutuca, vou cantar até achar um negócio, lembrar do hino. Amém. Pode aumentar
aumentar um pouquinho, por favor. Bem mais que as forças, poder e rei, e a natureza e tudo que se fez, bem mais que tudo criado por tuas mãos. Deus, tu és início, meio e fim, bem mais que os mares, bem mais que o sol e as maravilhas que o mundo conheceu, e as riquezas, tesouros desta
irmãos, vamos meditar na palavra do Senhor. Eu trouxe um estudo para nós meditarmos nesta noite. Quem já sentiu a presença de Deus aqui hoje? Aleluia! Jesus já está na casa, amém? Aleluia! Meus irmãos, eu não quis colocar uma exclamação, porque é um convite isso, né? Não é uma ordem imperativa, mas é um convite que a igreja Arrependei-vos juntamente com Jesus, ele faz para cada um de nós, né? Vamos andar no Espírito, amém? Meus irmãos, diz assim a palavra: embora contenha a Santa Escritura uma doutrina perfeita, a que nada se pode acrescentar, pois que nela prouve ao Senhor revelar os infinitos tesouros de sua sabedoria. Entretanto, a pessoa que não seja bastante experimentada no seu manuseio e entendimento necessita de certa orientação e ajuda. Lembra que eu falei no estudo passado que não havia problema? Eu fiz um pequeno resuminho de alguns parágrafos do estudo passado, porque ele tem a ver, ou é um complemento desse estudo de hoje. Amém? Para saber que deva nela buscar, a fim de não andar, vaguear incertamente. Ao contrário, alcance um caminho ou uma rota segura, que lhe faculte atingir sempre o fim a que a convoca o Espírito Santo de Deus. Por quê? É o Espírito Santo que vai guiar a minha e a tua vida. É o Espírito Santo que vai convocar a minha e a tua vida para que nós possamos andar segundo a vontade dele, não segundo a nossa própria vontade. Mesmo que aqueles caminhos ou atitudes que nós fomos tomar pareçam bons aos nossos olhos, mas nós somos guiados pela palavra. Se nós somos guiados pela palavra, nós temos comunhão com o Espírito Santo de Deus. Nós sabemos que o Espírito Santo é Deus. Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. Amém? O famoso pai da igreja, João Crisóstomo, eu coloquei aí, discípulo dos apóstolos, disse certa vez com propriedade que lhe era peculiar: quando a vida é corrompida, ela concebe uma doutrina que combina com ela. Por exemplo, se a minha vida ela não é pautada na palavra de Deus, ela não é pautada naquilo que a Bíblia diz, então ela vai ser uma vida corrompida. Eu não vou ter atitudes, ou eu não vou agir ou viver de acordo com aquilo que o Espírito Santo, ele quer. Por isso que a minha e a tua vida, ela sempre tem que ser pautada onde? Na palavra. Por isso que é importante nós meditarmos na palavra. Sempre é importante. De Gênesis a Apocalipse, nós vamos ter respostas para toda a nossa vida, desde o nosso nascimento até o Senhor nos chamar. Amém? Tudo está aqui. Não precisa procurar em outros lugares. Por exemplo, eu estava meditando hoje. Ontem e hoje tive um dia bem cheio. Aí eu ainda falei para Jesus, eu falei: Jesus, eu acho que ontem e hoje o Senhor está fazendo eu passar tanta coisa. Eu falei, porque eu vou ministrar sobre isso, né? Eu falei, eu vou ministrar sobre isso. Então, eu falei, eu acredito que o Espírito Santo já me conduziu a passar, para que nós venhamos, em tudo que nós formos fazer, em todas as nossas atitudes, nós temos que dizer o que Jesus faria nessa situação. Porque quando nós não temos um respaldo bíblico, quando nós não temos um conhecimento bíblico, não basta só conhecer, mas sim praticar. Tiago fala sobre isso, né? Quando nós não temos esse conhecimento bíblico, como que nós vamos usar algo que nós não temos? Entende isso? Aí o que vai acontecer? Nós sempre vamos ficar recorrendo ao pastor. Nós sempre vamos ficar recorrendo ao pastor. Acontece alguma coisa? Pastor. Acontece outra coisa? Pastor. Acontece no início da nossa caminhada. Isso é bom? Sim. Ótimo. Perfeito. Mas com o tempo nós devemos largar isso de lado. Por quê? Se nós somos a luz do mundo e o sal da terra, como que nós vamos agir? De acordo com aquilo que a palavra nos diz. Então agora nós bebemos da água, então essa água vai jorrar de dentro de nós o quê?
Rios de água viva. Essa água que nós fomos alimentados, essa água que matou a nossa sede, vai matar a sede de outros. Entende? Por isso que nós não podemos somente vir só para a igreja. Olha a importância que um culto, ou que uma vez que você vem para a igreja, ela é na minha e na tua vida. É num culto desse que Deus muda a minha e a tua situação. É num culto desse que Deus nos ensina como que nós devemos agir. É num culto desse que Deus nos orienta, por intermédio da sua palavra e do teu espírito, o que nós devemos fazer dentro do nosso casamento, dentro da nossa empresa, dentro da nossa casa. É assim que Deus nos ensina a cada dia. Por isso que é importante nós virmos no culto. Hoje eu ministrei tive que sair correndo para socorrer uma pessoa e acabei ministrando sobre a vida dela, e essa ministração ela chorou muito. E é namorada do meu sócio. E eu falei para ela, que ela falou assim para mim, eu sou católica, e eu acho que não precisa estar todos os dias na igreja. Meus irmãos, quando eu acabei de ministrar, nós ficamos mais ou menos 1h30 lá. Quando eu acabei de ministrar, que ela pegou quase metade do papel higiênico que ela estava usando, ela falou, eu acho que eu preciso ir mais para a igreja. Você entende isso? Entende como a distância? Eu vou ministrar na vida dela aquilo que eu aprendi por intermédio da palavra, e o Espírito Santo que habita em mim, não que visita, mas que habita em mim, vai aconselhá-la. Por isso que eu não posso, quando eu vou ministrar na vida de um casal, eu não posso soltar nenhuma palavra que não seja guiada pelo Espírito, porque senão, em vez de ajuntar, eu vou criar contenda. Entende isso? Por isso que é muito importante isso. Quando nós vamos ministrar na vida de qualquer pessoa, às vezes uma palavra, ela muda a situação. Não é assim? Às vezes a gente olha para o pastor, às vezes o pastor está ali atarefado com um monte de coisa, e a gente fala para ele, pastor, ora por mim, ou pastor, faz isso por mim. Ele estava atarefado e foi fazer alguma coisa. A gente já fica de biquinho. Já viu? Crente assim? Aqui na Arrependei-vos não tem. O crente fica de biquinho. O crente acha que assim, o pastor está ali para servir a ele. Não, o pastor está para servir primeiramente a Deus. Você veio aqui não por causa do pastor. Você vem aqui por causa de Jesus, que fez o sacrifício vicário. O pastor, ele não cansa de falar que a igreja tem um dono. O dono é Jesus. Então nós não vamos para a igreja para ver o pastor, nós não vamos na igreja para ver dons espirituais, nós não vamos na igreja para amar, não, nós vamos na igreja para tributar a ele honra e glória, porque a igreja é dele, ele está no trono. Então por isso que nós temos que criar uma maturidade cristã. Essa maturidade vai fazer o quê? Vai fazer o pastor olhar para você, porque não precisa falar. Não, quem não precisa ficar levantando bandeira, fazendo assim. Não, porque automaticamente a comunhão que o pastor tem com o Espírito Santo de Deus e com a palavra, vai mostrar para ele que você está buscando, vai mostrar que você está se esforçando. Então quem inclina o coração de rei, quem inclina o coração de autoridade, quem inclina o coração de pastor é quem? Deus. Então se é Deus que inclina, o pastor vai olhar e vai fazer o quê? Opa, tem algo diferente ali. Tem algo diferente. Tem algo diferente ali. Ele vai olhar para você e o mesmo Deus que habita nele e que habita em você, é o mesmo Deus, é um só Espírito. Vai mostrar para ele que o quê? Tá me buscando, está se esforçando. Então, por isso que às vezes a gente não entende certas coisas. Porque quem faz é no mundo espiritual. Primeiro no mundo espiritual, para depois ser feito no mundo matéria, mundo realidade. Aqui, vamos aqui para o estudo, senão o pastor vai falar, você ficou falando, não falou do estudo. Vamos lá, meus irmãos. Certamente, Crisóstomo não ficaria indignado se eu, de certo modo, invertesse a sua máxima para afirmar outra verdade do mesmo porte. Quando a doutrina é corrompida, ela concebe uma vida que combina com ela. Eu quero só parar e fazer um comentário aqui, meus irmãos. Presta atenção, uma heresia, ela nunca começou como uma heresia. Às vezes, uma heresia que é hoje, ela começou com uma boa intenção.
Ela começou com algo que realmente era para ser de Deus. Quantos de vocês já não viram homens de Deus que começaram bem e terminaram mal? Por quê? Nós pegamos caminhos, ou nós queremos pegar caminhos que não são bíblicos. Entende isso? Se eu estou aqui na igreja, Deus me colocou aqui nesta igreja, então quem que tem que ministrar sobre a minha vida? O pastor da igreja. Entende isso? Porque quem me colocou aqui não foi o pastor da igreja. Quem me colocou aqui foi Deus. Então, se o pastor da igreja é a autoridade que Deus colocou sobre a igreja, ele tem que ministrar sobre a minha vida, para que eu venha aprender aquilo que Deus ensinou a ele, e por intermédio dele eu vou ser alimentado. Entenderam isso? Então, mas pastor, eu quero ir em outra igreja, quero visitar outra igreja. É proibido? Não, não é proibido. Só que lá para aquela igreja, Deus vai ter a palavra lá, para aquele povo. Aqui onde você colocou, onde Deus te colocou, Deus vai ter a palavra que vai ministrar sobre a tua vida. Então, é aqui na tua casa, na tua igreja, que Deus te colocou, que você tem que vir, para ouvir aqui. Aí, o que acontece? O crente vai em outro lugar. Aí, no outro lugar, falou outra coisa. Aí começou a confusão na cabeça do crente. Aí começou a confusão. Mas peraí, na minha igreja falou isso. Mas aqui falou aquilo. Ah, vai criar em você o quê? O atalho que eu te falei. Vai criar em você o quê? A heresia dentro do teu coração. Por quê? Lá você ouviu algo e aqui você ouviu algo. Aí aquilo começa a te confundir. Entende isso agora? Não é porque, o pastor é bravo, não quer que eu vou para outra igreja. Não é isso, querido. Não. O pastor só quer proteger as ovelhas. Entende isso? O pastor só quer proteger a ovelha. E nessa proteção, às vezes a ovelha não consegue entender que ela está sendo protegida. Não é barrada. O primeiro pensamento que vem quando a gente recebe alguma notícia dessa, ou alguma ordem dessa, é o quê? O pastor está me dando ordem. O pastor está me colocando limite. Não é? Nós não gostamos disso. Meus irmãos, presta bem atenção. Nós, como servos de Deus, nós temos que entender e sabermos lidarmos com as críticas. Você entende isso? Aconteceu algo com meu vizinho lá, né? Que eu falei para minha esposa. Ontem eu fiquei chorando, meus irmãos. Acho que foi das 7 e pouco até quase 9 horas da noite. Por quê? Eu falei, Jesus, não deixa eu sair. Porque se eu sair, eu vou fazer besteira. Eu falei, eu preciso que o Senhor me ajude agora. Eu preciso que o Senhor me ajude agora. Eu falei, estou sendo envergonhado, estão debochando de mim, estão me humilhando. Eu falei, eu não posso falar nada. Eu não posso falar nada porque eu sou o teu. A primeira coisa que do quintal pergunta é o quê? Mas ele é pastor. Não é pastor? Então se ele é pastor, pode tacar fogo na casa, pode tacar fogo no carro, está tudo certo. Não tem problema. Por quê? Qual que é a imagem equivocada que as pessoas têm? O pastor tem que ser passivo. O pastor não pode falar nada. O pastor não pode ficar nervoso. O pastor não pode... Não, queridos, o pastor é um homem sujeito às mesmas paixões, como Elias foi. Como Garrido falou aqui na pregação. Vocês lembram disso? Só que o quê? O Espírito Santo não é quanto eu tenho de Deus. Quando a gente entra na igreja, a gente fica, Deus eu quero, Deus me dá, Deus eu quero. Não é quanto eu tenho de Deus. Não, é quanto Deus tem de mim. Entende isso? Quanto mais Deus tiver de mim, mais eu vou seguir e fazer a vontade dEle. Entende isso agora? Mas a gente fica tão no anseio de eu quero, que a gente esquece das outras coisas. Entende isso? A humildade já não se fala mais. Não precisa mais. É necessário, meus irmãos. Nós somos cristãos. Mas, pastor, então eu não posso falar? Pode. Você pode falar quando você estiver calmo. Que nem agora. Agora eu estou calmo, agora eu vou lá e converso. Amém? Mas ontem eu não estava calmo. Então, o que eu tenho que fazer? Me recolher. O Espírito Santo faz o quê? Vem para cá, filho. Vem para cá porque vai dar problema. Vem para cá porque vai dar problema. Então, o Espírito Santo me recolhe e eu vou e choro nos pés do Senhor. É a mesma coisa quando você tiver um parente, quando você tem um amigo, quando você está falando com a tua esposa ou com o teu marido. O que você vai falar? Você vai gritar? A primeira coisa que às vezes o próprio esposo ou o próprio marido vai olhar para mim e para você e vai falar assim, você não é isso? Você não é crente?
Então por que você está fazendo isso? Não é? Aí acaba uma discussão ficando mais acesa ainda. Então a gente tem que usar de sabedoria e deixarmos ser guiados por quem? Pelo Espírito Santo de Deus. Então se ele está fazendo, o que eu vou fazer? Eu vou mostrar diferente. Por quê? Você só vai ganhar a pessoa quando ela vê mudança em você. Se ela não vê mudança em você, não adianta. Você pode saber a Bíblia inteira, você pode falar em língua, você pode profetizar, você pode fazer o que você quiser. Mas se não vê mudança, o evangelho é mudança. O evangelho é transformação. Não existe evangelho sem mudança. Não existe. Isso não é evangelho. O evangelho tem que confrontar a minha e a tua vida. Se ele ficar afagando toda hora o meu e o teu coração, então está gostoso. Então o Deus que você está servindo deve ser um Deus que você criou para você. Não um Deus bíblico. Entende isso? Por isso do confronto, por isso que dói. Lembra quando Jesus falou, se o teu olho te escandalizar, arranca-o. Por quê? Um sentido figurado do quê? Eu preciso arrancar o pecado de mim. Para mim arrancar o pecado de mim, o que vai acontecer? Vai doer. Entende? Por que é difícil? Então, quando a pessoa gritar comigo, eu não vou poder gritar? Não. Quando a pessoa me afrontar, eu não vou? Não. Não vai poder. Por quê? O seu exemplo. É a sua vida. Paulo diz que nós somos uma carta. Então, que tipo de carta sou eu e você? Que as pessoas vão olhar e vão falar, ali é só gritar que ele vem. Ali é só bater que ele vem. Ali é só provocar que ele vem. Você entende isso? Consegue entender isso? Consegue ser guiado pelo Espírito Santo? Esse é o convite da igreja. Hoje, esse é o convite de Jesus para mim e para a tua vida, para que a gente venha ser guiado por Ele. Quando a palavra de Deus é negligenciada, a religião pura e verdadeira desaba. Quando ela desaba, ninguém pode nem será salvo. A Bíblia é a única base de doutrina cristã. Por isso, se o conceito formulado sobre as Escrituras for errado, todas as outras doutrinas serão afetadas de modo negativo. No outro estudo, eu falei sobre isso, vocês lembram? Daí percebe-se a importância da concepção sadia da Bíblia. Quando ela não é considerada do modo como exige, não pode servir de base para a conservação da sã doutrina. Livro de Tito, capítulo 2 diz, tu, porém, fala o que convém à sã doutrina. O que é a sã doutrina? A verdadeira doutrina. Ou o que, pastor? O verdadeiro ensinamento. Porque havia os falsos mestres já inseridos no meio do povo. Então eles tinham que fazer o quê? Pregar o evangelho genuíno, pregar a palavra, para que os falsos mestres não viessem a ensinar às ovelhas o caminho errado. Você entende isso? O diabo, meus irmãos, ele nunca vai chegar em mim e em você de uma hora para outra e se apresentar. Não. Por quê? Nós temos conhecimento bíblico. Então, o que ele vai fazer? Ele vai misturar a verdade com a mentira, para induzir eu e você ao erro. A Bíblia diz que, se possível, ele enganaria até os escolhidos. Mas nesse momento que eu e você estamos com a palavra, nós não somos enganados. Podemos ir até um certo tempo, até uma certa parte. Depois o Espírito Santo vai... Opa, tem algo errado aí. Tem algo que não... Como que eu vou saber disso, pastor? O seu coração vai ter paz. Entende isso? O seu coração vai ter paz. Então, se o teu coração tem paz, o Espírito Santo... Agora, cuidado, que Jeremias fala que o coração é enganoso. Por isso que nós temos que ter comunhão. Entende como a comunhão e a palavra é a base para eu e você podermos executar a obra de Deus na face da terra? Vocês conseguem entender isso? A palavra e o Espírito Santo de Deus. Porque se eu não conseguir achar na palavra, o Espírito Santo de Deus que tem comunhão comigo, ele vai me conduzir até onde ele quer, porque o propósito é dele. Quem faz é ele. Quem realiza é ele. É ele que vai fazer na tua vida. Aqui, meus irmãos, não é nada sobre mim e sobre você. Não, é sobre ele. Entende isso? A igreja, a comunhão dos santos, não é nada sobre mim, sobre você, é sobre ele, sobre o sacrifício que ele fez. Então nós temos que entender esse sacrifício, nós temos que aceitar esse sacrifício, nós temos que entender a dimensão que é o meu e o teu Deus, para que quando acontecer as coisas, nós venhamos tomar a atitude correta, mediante aquilo que o meu e o teu Deus é, do tamanho que ele é.
Aleluia. Intimamente ligada à doutrina está a vida diária do cristão. O comportamento do crente deve ser um exemplo de doutrina posta em prática. Vocês já viram pregar aqui e falar, algumas pessoas, elas pregam para os ouvidos. Nós temos que pregar para os olhos. Como assim, pastor? A minha atitude, a minha vida vai mostrar para essa pessoa que Deus me transformou. Às vezes eu não preciso falar nada. Nada, meus irmãos. A pessoa que está com você, a sua família, os seus amigos, os seus familiares, eles vão olhar e vão dizer, tem algo que não está batendo. Às vezes, lá em casa, meus irmãos, que a casa é da minha mãe. Eu moro do lado. Ela faz e provoca. Ela faz e provoca. Ela faz e provoca. A minha esposa sai do eixo. Aí eu falo, vamos orar, minha santa. Eu falei, vamos orar que Jesus está no controle. Você entende isso? Mas ela não entende o porquê que eu não me levanto e vou lá fazer que nem eu fazia antes, que nem eu fazia antigamente. Antigamente eu ia lá discutir, eu ia lá brigar, agora não, está tudo bem. Eu falei, mas eu vou acabar com tudo, está tudo bem? Está tudo bem. Sabe por quê? Quem cuida da gente é Deus. Nós entregamos a nossa vida a Cristo. Então, ou Ele permite tocar em mim e em você, ou Ele manda. Mas nós somos dele, ninguém toca em mim e em você sem passar por Ele. Entende isso? Você pode, meus irmãos, você pode mexer com crente desmantelado. Crente desmantelado você mexe, mas não mexe com crente que tem vida com Deus. Não mexe porque o pai, ele toma as dores. O pai, ele chega e fala, aqui não. Aqui você não vai mexer, não. E se mexer, eu vou cobrar. Lembra do Egito? Eita, Jesus, deixa eu vim para cá, senão eu vou sair do estudo aqui. Aleluia. Portanto, se uma pessoa não tiver uma ideia correta acerca da Bíblia, isso também influenciará o seu modo de andar e de viver. Com efeito, a Bíblia deve ser para o cristão um manual de padrões para a vida. Se não for assim, o homem estará à mercê dos seus próprios modos errados e pecaminosos de pensar, agir e viver, os quais fatalmente o conduzirão à ruína. Entendeu isso agora? Porque a nossa natureza, ela mora dentro da gente. Correto? Então, o que acontece? A nossa natureza, ela é louca para se manifestar. Em todo momento. Acontece alguma coisinha na nossa vida, a nossa velha natureza, lembra? A depravação total. Adão caiu, então nós herdamos essa natureza adâmica, essa natureza pecaminosa. Outro dia eu estava, não vou criar polêmica aqui. Eu estava conversando e falou assim, aí a criança falou, a minha tia, mas a criança é pura, ela já está no céu. Aí eu falei, não é pura. Não, mas ela é criança, mas ela não é pura. Mas e se ela morrer? A tia, quem vai para o céu ou não, quem decide é Deus, não sou eu? Eu falei, mas ela não é pura. Você já viu a criança, ela faz assim, não põe a mão na tomada, ela vai lá pôr. Não faz isso, parece que quanto mais você fala não, mais ela faz. Depois os irmãos lê sobre pelágio, pelagianismo ou semipelagianismo. Os irmãos vão entender, eu não vou falar aqui porque é muita teologia, então eu não vou falar sobre isso, mas os irmãos lêem em casa. Anota aí, lê sobre pelágio, semipelagianismo. Vocês vão ver, aí vocês vão entender. Por isso que, às vezes, o que a Bíblia diz? Que nós não podemos estender a mão para um prosélito ou para quem não tem experiência com Deus. Já pensou se o pastor, ele pega uma pessoa que não tem experiência com Deus e coloca aqui na frente ou junto conosco? Tem decisão, meus irmãos, que o pastor toma que vai escandalizar o irmão. Mas só que essa decisão é bíblica. Só que por falta de conhecimento bíblico, aquilo escandalizou o irmão. Entende isso? Aí até esse irmão digerir isso, até esse irmão entender isso, que o que o pastor está falando é bíblico, escandalizou ele, porque tem uma casca. A casca veio da sua família, a casca veio do catolicismo, a casca veio daquilo que você sofreu, da onde você foi influenciado, e essa casca, quando você vem para Cristo, ela tem que ser quebrada. Jesus está na casa. Oh, aleluia, eu sinto Deus aqui. Eu cheguei hoje, meu irmão, eu trabalhei o dia inteiro correndo que nem um louco. Aí quando eu chego em casa, porque estava sem luz, a minha esposa falou, está sem luz lá. Eu falo assim para ela brincando, meus irmãos, não tem homem naquela casa não? Está sem luz lá? Não tem homem lá? Quando nós chegamos, está o eletricista lá na porta.
Eu falei, amor, vamos correndo para casa, que eu vou estudar mais um pouquinho. Aí quando nós chegamos, eu falei, ô eletricista aí, amor. Aí ela olhou e falou, você não vai estudar mais não, né, amor? Eu falei assim, mas a luz está lá, funcionou. Então tem homem lá. Tá bom. É só para descontar aí, meus irmãos. Ó, deve ser lembrado que há pessoas que, apesar de professarem um conceito sadio da Bíblia, vivem em desacordo com isso. Que é a pergunta que todos fazemos, né? Por que é pastor? Por que é obreiro? E age dessa forma. Geralmente é assim. Meus irmãos, presta atenção. A comunhão que nós temos em Cristo, e se nós somos guiados pelo Espírito Santo, a carne já não tem poder sobre nós. Quando eu digo a carne, não é músculo. A carne é a nossa velha natureza. Então, a nossa natureza, eu falei para vocês que o que toda hora ela quer sair, toda hora ela quer se manifestar. Então, quando eu e você, nós vemos alguma coisa, nós temos que ver guiados pelo Espírito. Paulo falou de homem espiritual e o homem que não é espiritual, o homem natural. Sim? Então, quando nós somos guiados pelo Espírito, nós não conseguimos ver maldade. Entende isso? Vocês entenderam isso? É a mesma coisa, se minha esposa faz algo para mim, e eu estou na carne, a minha natureza carnal, ela está aflorada em mim. O que vai acontecer? Nós vamos discutir, nós vamos brigar. Agora, quando ela faz algo para mim, e eu estou junto, o Espírito Santo está me guiando, o Espírito Santo está me orientando, o Espírito Santo tem domínio sobre a minha vida, então eu vou ver aquilo de outra forma, porque o Espírito Santo muda a minha e a tua visão. Entende isso? Vocês conseguem entender isso? O Espírito Santo, ele é a coisa mais importante da minha e da tua vida. Eu e você, nós temos que querer, nós temos que desejar. Não, meus irmãos, tá bom. Pastor, eu não estou falando nada aqui. Você quer dom? Tá bom, pede para Deus. Mas o mais importante é você andar com o Espírito Santo. É você andar com Ele. É Ele olhar e falar, você é de verdade, você é fiel, você é honesto, você é verdadeiro, você tem caráter, eu posso contar com você. Entende isso? Eu posso colocar algo na tua mão, que eu sei que você não vai se corromper. Por que você acha que às vezes você olha uma pessoa? Outro dia eu estava conversando até com o irmão da igreja. Você olha para a pessoa, eu estava orando uma vez por um presbítero, que eu falava, não é possível, esse homem é usado por Deus desse jeito e só vive na miséria. Eu falei, não é possível, fiz campanha de oração, fiz jejum, busquei o Senhor. Falei, Deus, não é possível, anos orando por ele, para ele arrumar uma porta de emprego. Meus irmãos, ele arrumou a porta de emprego. Aí ele ligou para mim e falou, pastor, arrumei uma porta de emprego. Eu falei, Jesus, tu és. Fui lá agradecer, parece uma criança. Fui lá agradecer. Senhor, louvado, eu agradeço, Pai. Meus irmãos, foi 6 meses que eu voltei nesta casa. Quando eu voltei, o povo da casa falou, pastor, o senhor tem que conversar com ele. Eu falei, o que está acontecendo? Tudo que ele compra, ele esconde. Tudo que ele compra é dele agora. Tudo que ele compra, ele não divide com ninguém, porque ele fala que ele trabalha, o dinheiro é dele. Entendeu? Subiu a cabeça dele. Eu olhei para a cara dele e falei assim, e o tempo que você ficou sem trabalhar e o povo te sustentando? Toma vergonha, miserável. Eu falei, toma vergonha. Eu falei, meu Deus do céu. Eu saí de lá indignado, porque eu falei, Deus, como uma pessoa pode ter tanto dom, porque Deus usava aquele homem, como uma pessoa pode ter tanto dom e estar tão longe do Senhor? Entendeu isso agora? Não são os dons, meus irmãos, que vai dizer se eu estou com Cristo ou não. Entende isso? Não é eu vir de terça, quinta, sábado, sexta, domingo, que vai dizer se eu estou com Cristo ou não. Mas é a minha entrega. Porque do que adianta eu vir para o culto e não tributar louvor e honra a Ele? Não importa como você está, você pode ter vindo do seu serviço cansado, preocupado, amanhã eu não sei o que eu vou fazer, eu não sei como é que eu deixei a minha casa, não interessa, esse momento é o momento que você tem de entrar em comunhão com Ele, de encontrar com Ele, e dele mudar a tua história, mudar a tua vida, e você tem que aproveitar esse momento. Se você não aproveitar esse momento, ninguém vai aproveitar por você, você tem que falar, fala a verdade para Jesus, fala a verdade para o Espírito Santo, eu não estou com vontade. Eu estou aqui, mas não estou com vontade. E eu preciso ter vontade, porque o Senhor é o meu Salvador. O Senhor é que guia a minha vida. Se eu não adorar o Senhor,
Para que serve a minha vida? Para que o Senhor me livrou? Para que o Senhor me lavou com teu sangue? Por que o Senhor me tirou do limbo? Por que o Senhor me tirou das trevas? Para eu sentar numa cadeira e ficar morrendo de sono, ficar mexendo no celular, enquanto a tua palavra está sendo ministrada? Foi para isso que o Senhor fez ao milagre na minha vida, Senhor. Entende isso, meus irmãos? É uma reflexão, é você e Deus. Entende isso? Não é autoridade sobre a tua vida, é você e Deus aqui, a palavra está aqui. Você que tem que querer, essa sede tem que criar dentro do teu coração. Eu não tenho, pede para Ele. Pede para Ele. Espírito Santo, eu quero que o Senhor crie essa sede dentro do meu coração. Eu não tenho agora, mas o Senhor pode criar. Eu não quero agora, mas o Senhor pode fazer. Eu não consigo agora, porque eu não posso entrar num marasmo, num conformismo. Eu não posso entrar nisso. Eu não posso continuar com isso, porque isso vai me levar à ruína. Isso vai me levar ao fracasso. É a comunhão com Ele. É a comunhão com Ele e a palavra que vai me levar à vitória, que vai me levar para o céu. Entende isso, meus irmãos? Meu Deus, aleluia. É claro que essas pessoas envergonham o Evangelho. Suas vidas espirituais são um verdadeiro fracasso. Apesar das pessoas terem um certo conhecimento ou conceito, como já citei da Bíblia, suas vidas não demonstram que Ele é a luz do mundo, nem o sal da terra. Vivem praticando as obras da carne. Amém? As obras da carne nós sabemos quais são, né? Prostituição, lascívia, contenda, todas essas obras são obras da carne, da natureza humana. E quais são as obras do Espírito? Gálatas capítulo 5 fala sobre as obras do Espírito. Amor, gozo, longanimidade, benignidade, fé, mansidão, humildade. Então, nós temos que andar com esse versículo aonde? No bolso. Por quê? Todo dia nós temos que ler. Por quê? É o que eu tenho que praticar. Então, eu estou no trabalho, pastor, outro dia o irmão da igreja perguntou para mim, pastor, como que o senhor grava versículo? Como que o senhor... Não que eu grave muito, irmãos. O pastor Barbosa grava mais, né? Eu gravo menos. Mas como que o senhor grava isso? Como que o senhor grava aquilo? Né? É como que eu gravo? Eu falei, sabe o que eu falei para ele? Aí você vai falar, pastor, você é louco? Eu falei para ele, está sentado ali o rapaz. Eu falei para ele, sabe o que você faz? Todo dia que você for trabalhar, pega na semana, coloca 4 versículos e põe no bolso, na jaqueta. Você está trabalhando? Dê um tempinho, vai lá e lê os 4. Está trabalhando? Dê um tempinho, vai lá e lê os 4. Eu falei, vai lendo, que quando você necessitar, o Espírito Santo vai te trazer a luz. Entendeu isso? Você viu que ensinamento é simples, meus irmãos. Não precisa desse ensinamento avançado, não. É um ensinamento simples que se eu e você praticar no dia a dia, vai haver mudança. Mas eu preciso o quê? Ler. No livro de... digo, porém, andai em espírito, e não cumprireis a concupiscência da carne. No livro de Gênesis, a Bíblia cita 2 homens que andaram com Deus, Enoque e Noé. Esses são os únicos nomes que o livro de Gênesis testemunham de forma clara e inequívoca que andaram com Deus. Houve outros homens que andaram? Sim. Pastor, você está falando que só Enoque e Noé andaram? Não. Eu estou falando que a Bíblia é clara em falar que eles andaram, mas os outros homens também andaram com Deus. Amém? Para não dizer que o pastor está falando heresia aqui. Eu quero que você tente imaginar quão imensurável foi o privilégio desses homens. Quão imensurável foi o privilégio deles terem andado com Deus. Você viu o que Deus falou de Noé? Você viu o que Deus falou de Jó? Meus irmãos, quando eu olho o que Deus falou de Jó, eu falo, Deus, que brincadeira é essa? Que nem uma criança, se o Senhor falar isso de mim, eu vou gritar, eu vou chorar, eu vou chegar onde o Senhor quis que eu chegasse. Homem reto, íntegro, que se desvia do mal. Oh, aleluia. Aleluia. Você já pensou do próprio Deus falar isso de mim, de você? Você entende isso? É que é tudo sobre Ele, não é sobre nós. É sobre o que Ele pensa, sobre o que Ele sabe, sobre o que Ele quer e sobre o que Ele faz. Aleluia. Oh, glória. Mas você não parou para pensar que esta não é uma prerrogativa exclusiva deles ou de uma elite espiritual.
Se no Antigo Testamento, onde havia limites para se chegar a Deus, em Êxodo 19 fala, guardai-vos que não subais o monte, nem toqueis o seu termo, todo aquele que tocar o monte certamente morrerá. E um véu separava o povo do lugar santíssimo. Meus irmãos, todos nós conhecemos o tabernáculo. Todos nós sabemos do véu. Não vou entrar aqui em parte teológica. Quero ser prático e aplicar. Presta atenção. Lá havia um véu. Lá, para se chegar a Deus, havia todo um ritual para se chegar a Deus. Agora, presta atenção. Depois que Cristo fez o sacrifício vicário, esse véu foi rasgado. Eu vou falar de novo que você não entendeu. O véu foi rasgado. Você tem livre acesso a ele. Você fala com ele na tua cozinha, ele te ouve. Você fala no teu banheiro, ele te ouve. Você fala no teu quarto, ele te ouve. Você fala no teu carro, ele te ouve. Você fala no teu trabalho, ele te ouve. Na tua empresa, ele te ouve. Aonde você falar com ele, ele te ouve. Ele está lá para te ouvir. E você já viu que quando acontece alguma coisa, nós não falamos. Às vezes falamos para A, para B, para C. E depois que já tomamos a atitude, aí nós vamos falar com Deus, porque aí deu errado. Como que eu, cristão, eu vou me aconselhar com alguém que é ímpio? Ah, pastor, mas o senhor está tendo preconceito e discriminação. Não, sabe por quê? Quem me guia é a palavra. Quem me guia é o Espírito Santo de Deus. Então eu tenho que me aconselhar com Deus. Você acha que o ímpio vai te dar algo bom para mim, para a tua vida? Vai falar para o ímpio que a mulher vai falar com a outra. Olha, o meu marido, ele não sai do bar. Eu estou orando por ele, mas ele não sai do boteco. Eu estou orando para ver se Deus liberta ele. Sabe o que ela vai falar? Larga ele, pega outro. Ah, já deu. Tem um monte de homem aí. Isso é conselho. Você entende por quê? Ela é ímpio. Ela não tem, nem é guiada pelo Espírito Santo de Deus. Por isso que eu tenho que me aconselhar com quem tem comunhão com Deus. Ora, estando essas coisas assim preparadas, a todo tempo entravam os sacerdotes no primeiro tabernáculo, cumprindo os serviços. Mas no segundo, só o sumo sacerdote, uma vez por ano, não sem sangue, que oferecia por si mesmo e pelas culpas do povo. Homens andaram com Deus, quanto mais agora que o véu foi rasgado e Cristo nos reconciliou com o Pai. O Espírito Santo é uma das pessoas da Trindade. Isso significa que ele é Deus, tal como o Pai e o Filho. Sendo assim, andar no Espírito é andar com Deus. Mas o que isso de fato significa e quais as suas implicações para a nossa vida? Temos um padrão de comportamento. Por vezes a Escritura usa o verbo andar para indicar de forma figurada um estilo de vida ou um padrão de comportamento. Tomemos como exemplo o Reino do Norte. Foi marcado por uma sucessão de reis impiedosos que imitaram a conduta de Jeroboão, o seu primeiro rei. Meus irmãos, eu não vou ficar falando sobre essa história aqui. O que eu quero dizer para vocês aqui, nessa palavra, é que por causa dos pecados de Jeroboão, por causa de todos os pecados que ele cometeu, principalmente a idolatria, ele influenciou todo o povo. Entendeu isso? O que você está falando, pastor? Eu estou falando lá na tua casa, lá na tua empresa, lá onde você convive. Aquilo que você faz vai influenciar pessoas. As pessoas vão olhar para mim e para você e vão querer saber. E quanto mais ela souber que eu e você é crente. A primeira coisa, entra numa empresa e fala, eu sou crente. Entra. As pessoas vão começar a observar. Porque tudo que eu e você fizer, elas vão julgar. Vão mesmo. Mas quem tem o Espírito Santo, quem tem Cristo, ele só anda de acordo com a vontade de Cristo. Entendeu isso? Então nós não devemos nos preocupar, porque as nossas atitudes, elas serão atitudes mediante a palavra. Por isso que nós não devemos nos preocupar, nós devemos sim influenciar as pessoas para que elas venham para Cristo. Elas têm que ver Cristo em mim e em você. Ela tem que ver a luz de Cristo, o sal da terra tem que estar sobre a mim e sobre a tua vida. Agora, se ela não vê, você vê que já tem pessoas que ela gosta mais de sair com ímpio do que com crente. O que o ímpio, a não ser você evangelizá-lo, ele vai ter para te dar? Ah, pastor, mas ele é formado, tem sabedoria. Aprenda o que você tiver que aprender no âmbito profissional.
É que nós estamos falando de uma forma ampla aqui, meus irmãos, porque todo mundo é adulto. Então todo mundo conhece. Agora, do contrário, meus irmãos, o ímpio não tem nada para dar para mim e para você. É eu e você que temos para dar para ele. Então, se eu estou fazendo isso, pastor, mas eu não gosto de sair com cristão. Então tem alguma coisa errada com você. Porque, por pior que seja o cristão, você vai poder falar do seu Deus. Com o ímpio, não. A hora que você for falar, ele vai falar, não, vamos beber um negócio ali, vamos dar risada, vamos fofocar, vamos falar da vida dos outros. Não. Aí, com o crente, você vai ensinar ele a falar da palavra. Você vai influenciá-lo para falar da palavra. Por isso que quando está lá, às vezes o marido está lá, foi jogar futebol, voltou, ele volta totalmente mudado. Por quê? Aquele tempo que ele ficou ali, já influenciou ele. Porque ele ouviu um monte de homem falando um monte de besteira. Aí quando ele chega em casa, ele quer falar também. Porque aquilo já influenciou ele. 4 horas que ele ficou ali, já influenciou ele. Então, por isso que com o cristão isso não vai acontecer. Porque com o cristão, na hora que você chegar, olha, minha esposa gritou, a minha esposa fez isso, ele vai falar assim, ora porque ela precisa de ajuda. Entendeu o conselho? Totalmente diferente. Aleluia. Este homem se tornou um péssimo exemplo para gerações futuras. Seu filho Nadab fez o que era mal aos olhos do Senhor e andou nos caminhos de seu pai. A expressão andou nos caminhos de seu pai significa que ele imitou o proceder pecaminoso de seu genitor. E o mesmo fizeram os reis Bassã, Oni e Acasias. Era uma sucessão. O pai fazia, então o filho imitava. O pai fazia, então o filho imitava. Nós que somos pais, nós sabemos o peso que nós carregamos. Às vezes nós fazemos alguma coisa, falamos alguma coisa, ou agimos de uma maneira, e o nosso filho quer agir igual. Ele quer fazer igual o pai está fazendo. Por quê? Ele olha para o pai e acha bonito. O pai está fazendo? Então, mesmo que seja errado, não importa se vai ser errado. Mas se meu pai está fazendo, então eu vou fazer também. Entende isso? Por isso que nós temos que influenciar de acordo com a palavra, de acordo com o Espírito Santo de Deus. A mesma ideia é usada de forma positiva para se referir a Josias. Diz a Escritura que ele andou em todo o caminho de Davi. Quando Josias se levantou, ele foi tirando todos os altares. Toda a idolatria ele queria tirar do meio do povo. Uma alusão ao seu proceder piedoso como homem que foi segundo o coração de Deus. O padrão do mundo é totalmente diferente daquele que o cristão deve adotar para si. Por quê, meus irmãos? Porque nós somos guiados para sermos santos. Nós temos que ter uma vida de santidade. Por isso que da nossa boca não pode sair palavra torpe. Por isso que da nossa boca não pode sair palavrão. Por isso que tudo que eu vou fazer, eu faço para quê? Para a glória de quem? De Deus. Então, se eu vou pôr uma roupa, o que eu vou fazer? Essa roupa está glorificando a Deus ou está aparecendo eu? Entende isso? Essa roupa vai chamar a atenção de Deus ou vai chamar a atenção do homem? Entende isso? Isso não é doutrina de igreja, não é Bíblia. É Bíblia. Tudo que eu faço para a glória de Deus. Então, se eu estou tampando a glória de Deus, então há algo errado comigo. Entendeu isso? Eu preciso, quando eu subo num púlpito, eu tenho que entender e pedir para Deus que o Senhor cresça e que eu diminua, de verdade. Não é para mim aparecer, não é para mim ser popular, não. Aí errou, aí deu errado. Entendeu? Eu quis tomar o lugar de Deus, eu quis a glória de Deus. Então, tudo que eu fizer, eu tenho que fazer para a glória de Deus. Por quê? Se eu fizer para a glória de Deus, mesmo que as pessoas não entendam, mas Deus vai mostrar para elas que eu estou fazendo para o bem. Entendeu isso? Por isso que às vezes Deus fala para a pessoa, eu vou te honrar. Mas esse honrar é para o bem. Eu não posso entender isso para o mal. Eu não posso entender que, tipo assim, se Deus vai me honrar, eu vou... Por isso que os louvores, meus irmãos, é para a glória de quem? De Deus. Então, se o louvor é um tributo a Deus, então, se eu falar, eu quero de volta o que é meu, o que eu estou dizendo? Eu estou tributando? Eu estou adorando a Ele? Não. Se eu falar, eu vou estar lá no alto e todo mundo vai ter que ver. Provém de onde isso aí? É difícil, né, o pastor falar isso, mas é num culto de ensino que a gente tem que falar. Não vai ser numa pregação, né?
A gente falar na pregação vai ficar difícil, mas num culto de ensino dá para falar. Ué, Deus vai te colocar lá no pedestal e todo mundo vai ter que ver? Ué, mas então, e Deus vai ficar onde? Você vai pedir para ele sair do pedestal para você entrar? Entende isso? Então, os louvores, quando nós ouvirmos, nós temos que ver se o louvor é um tributo a ele, se honra a ele. Então, se não, mas pastor, eu gosto tanto daquela música, pode colocar o outro que você vai gostar também, porque o Espírito Santo mora em você e ele vai te inclinar a adorar ele. Entende isso? No começo pode ser meio sem graça. Você vai falar, não gosto. Vai ouvindo, vai orando, vai pedindo a ele. Que ele que muda, ele que vai mudar o teu coração. Aí quando você for ver, você já não está mais falando palavrão, você já não está mais tendo vício, você já não está mais gritando, você já não está mais usando roupa que não condiz com aquilo que você professa. Porque como que eu vou evangelizar alguém com uma roupa que não condiz com aquilo? Como? A pessoa vai falar, ui, é crente? Irmão, é nós irmãos, a gente dá risada, mas é a gente que tem que se colocar, porque o ser humano hoje, ele tem a informação na mão, é imediato. Então, o que a gente falar, é capaz dele acabar de conversar comigo, com você, e ir lá no celular e falar, deixa eu ver o que ele falou. Então a gente tem que tomar cuidado com isso, a gente tem que dar o exemplo. Eu não dou o exemplo toda hora, mas é na oração e no estudo que você vai conseguir dar esse exemplo. Amém? Não, é na oração e no estudo. O Deus não chamou eu e você só para ficar sentado em banco. Não. Deus chamou eu e você para pôr a mão no arado. Deus chamou eu e você para fazer a obra. Deus chamou eu e você para fazer diferença. Não é para ser diferente. Eu quero ser diferente de todo mundo. Esse diferente, meu irmão, existe uma soberba ali dentro. Existe, não. Não, é para fazer a diferença. Não é para ser diferente. Entendeu? O diferente, às vezes, soa do quê? Você quer ser maior. Você entendeu? A Bíblia diz que a gente deve considerar todos superiores a nós mesmos. Mas a gente tem problema com isso. Entendeu? A gente tem problema de ser o quarto, o quinto, o sexto, de se eu não prego, se eu não canto. Pelo amor de Deus, nós estamos aqui para a glória dele. Não tem problema. Se o pastor falar para mim, pastor, você não vai pregar mais, você vai ficar aí sentado. Tá bom, não tem problema. A hora que ele precisar, eu tenho que estar pronto. É isso. Você entende isso? Se ele fez, eu tenho que entender o Espírito. Se ele fez isso, é porque Deus mostrou alguma coisa para ele. Então, agora, a carne. Esse pastor fala, tá fora, quer mandar na igreja. Entende isso? Essa é a nossa natureza. Mas o que nós temos que falar? Espírito Santo, me ajuda. Se o meu pastor está vendo isso em mim, é porque algo o Senhor está mostrando para ele. Então, por favor, me ajuda a mudar. Me ajuda a mudar. Me ajuda a ser aquilo que o Senhor quer que eu seja, não aquilo que eu acho que eu tenho que ser. Efésios 4, Paulo está falando à igreja de Éfeso para que eles permaneçam na unidade, com base nas verdades do único Deus e sua obra na cruz do Calvário. Quando Paulo diz que é prisioneiro, ele está dizendo que sua prisão, por causa do Evangelho, é no Senhor. Os cristãos devem viver de maneira digna da adoção, santidade e unidade, às quais foram chamados. Meus irmãos, olha que coisa mais linda. Paulo estava sofrendo, a prisão de Paulo era no Senhor. Paulo estava sofrendo pelo Senhor, para o Senhor. Não é o sofrimento que eu e você passa. Você entende isso? Difícil. Mas a gente tem que parar na nossa casa, no nosso lar, e perguntar isso para Deus. Deus, eu estou te servindo mesmo? Essa reflexão precisa ter. O que eu estou fazendo está te agradando? Quando eu vou para te adorar no teu templo, eu vou te adorar, ou eu saio de lá só para mim vir cumprir o meu papel, tomar água, usar o banheiro, ou vou para uma reunião, ou eu vou ver os amigos. Entendeu isso? Aí você vai ficar a vida toda, para quando Jesus voltar, ele olhar para mim e para você, e dizer, apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade.
Entendeu agora? Você não pode sentar nesse banco e achar que está tudo bem. Não, não está tudo bem. Você temos que sentar e falar, Jesus, eu quero mudança. Eu quero te servir. Lá no meu trabalho está difícil, mas eu quero te servir. Lá na minha casa está difícil, mas eu quero te servir. Eu quero mudança. Eu quero que as pessoas olhem para mim e digam, eu vejo Cristo em você. Candábia, laiacaia, sai. Até... Eu vou brincar, meus irmãos, porque minha esposa é uma benção. Ontem ela falou assim para mim. Foi ontem ou foi hoje, né, amor? Que ela falou assim para mim, você mudou até demais. Porque, meus irmãos, pensa no homem bravo. Aí eu vou te falar, qual que era o meu maior defeito? Ser bravo. Esse era o meu maior defeito. Então, o que eu falei para Jesus? Preciso arrancar isso. Se não arrancar isso, a minha esposa nunca vai acreditar. Ela não vai. Meus irmãos, eu discutia com ela e eu era tão terrível que eu fazia ela se passar por errada e pedir desculpa. O homem é assim. O homem é assim. Aquilo foi criando nela algo que tipo assim, nossa, toda vez. Então, depois que eu conheci a Cristo, a primeira vez que eu pedi perdão para ela, meus irmãos, ela começou a chorar. Eu pensei que ia ser uma coisa boa. Ela começou a chorar. Eu falei, está chorando por quê? Você é para dar risada. Ela falou assim, você nunca me pediu desculpa. Entendi isso. Agora eu já pedi um monte de vezes, já. Meus irmãos, isso faz parte da gente. O perdão. Eu preciso sentir. Preciso de um tempo. E a palavra? A palavra não está dizendo? A palavra já falou para você fazer. Então, por que tem coisa que você faz sem a palavra falar e tem coisa que você precisa sentir? Tem coisa que você precisa, eu preciso de um tempo. Não, você precisa se converter. Entende isso? Entende isso? Por quê? Isso vai tirar o mimimi. Isso vai tirar o bibibi, vai crescer. Vai criar o quê? Maturidade. E as pessoas que olharem para você vão se espantar. A primeira coisa que eles vão fazer é o quê? Se espantar. Nossa, mas acabei de xingar, acabei de discutir, e ele está aqui normal, não aconteceu nada. Está tudo bem, é isso. Está tudo bem. Você é meu irmão em Cristo Jesus, nós somos uma família. Eu tenho que te amá-lo e respeitá-lo, não porque você está na igreja, mas porque você é imagem e semelhança de Deus. Aí o ímpio que está lá fora, imagem e semelhança de Deus. Então eu tenho que amá-lo, porque ele é imagem e semelhança de Deus. Mas só eu que aceitei Jesus? Não, ele também é. Se ele aceitou ou vai aceitar, não é problema nosso. Nós fazemos o nosso papel. Amém? A humildade era considerada algo desagradável pelo mundo pagão nos dias de Paulo. O orgulho era mais valorizado e não é diferente nos dias de hoje. Notamos alguma diferença nos dias de hoje para os dias que Paulo estava vivendo? Hoje não parece assim? Nós vemos o trabalho, quando Deus nos transformou, nós vemos o trabalho, as pessoas, com uma arrogância, que eu olho lá no meu trabalho e falo, meu Deus, mas nem eu não falo assim com as minhas funcionárias, mas o outro vai lá e quer pisar. Aí eu falo, mas outro dia eu entrei lá e falei, vocês aceitam? Não, e o pior, diz que é crente. É sim. Não, e pior, dá aula. Aí eu falo, Jesus, me ajuda. Eu não posso. Eu olho para a cara dele e falo, como é que você pode fazer isso? Eu não estou falando nem de Cristo. Mas às vezes eu fico tão nervoso que eu falo, eu não vou nem falar de Bíblia. Porque se eu falar de Bíblia, eu vou ter que pegar ela e dar na tua cabeça. Eu falei, eu vou falar de caráter. Eu vou falar de pessoa com pessoa. Respeito. Profissionalismo. Você tem que ter. Agora, as pessoas olham para você, e eu sou o pastor da empresa, a primeira coisa que elas vão falar, nossa, se ele é assim, imagine o pastor. Entende isso agora? Porque o pastor sempre sobra. Não, sempre sobra uma beirada. Sempre vai sobrar. Mas eu e você, nós temos que entender isso. Você entende? Não é porque eu não preciso só saber, eu preciso viver. Eu preciso praticar, mesmo que isso me doa, mas vai doer, vai confrontar, porque a minha carne não quer. A minha carne quer ficar do jeito que está. A minha carne não quer louvar, a minha carne não quer pregar, a minha carne não quer vir para a igreja, a minha carne não quer pedir perdão, a minha carne não quer. O meu orgulho não quer deixar. Então eu preciso que meu espírito se sobreponha à minha
carne e que ele abata ela. Depois que meu espírito abater a minha carne, então as minhas atitudes vão ser de acordo com a palavra. Todas as virtudes mencionadas aqui, como a humildade, mansidão, longanimidade e, acima de todas, o amor, foram apresentadas no próprio caráter de Cristo e devem ser evidentes na caminhada diária de cada cristão. Aquilo que eu acabei de falar. A paz é um estado de reconciliação e amor e, portanto, funciona como um vínculo para unir os crentes em Cristo. Você viu já Paulo, o cumprimento de Paulo? Eu fui ver o que era isso. Graça e paz. Por que ele cumprimenta dessa forma? Porque se eu não tiver a graça, eu não vou ter a paz. Eu preciso ter a graça para que eu tenha paz. Entende isso? Eu não vou ter a paz sem ter a graça. Então, a graça me alcançou, Cristo habita em mim, então eu tenho essa paz. A paz que excede todo entendimento, porque não depende do que acontece ou de circunstâncias. Não é como sempre o pastor falou aqui, não é por sentimento. Entende isso? A maturidade, como que é? Eu preciso entender e saber quem é Deus. Porque se eu entender e saber quem é Deus, eu vou saber tomar atitude e lidar com situações difíceis. Por isso que o cristão ele tem que saber lidar com situações difíceis. Onde tem um cristão e tiver uma situação difícil, o cristão tem que estar lá. Mas hoje em dia parece que os cristãos não querem. Existe uma situação difícil, eu vou para ali, vou me esconder. Você não está se escondendo do homem. Você está se escondendo daquele que morreu por você na cruz do Calvário. Você está se escondendo do próprio Cristo. E dele ninguém se esconde. Porque ele é onipresente, ele está em todos os lugares. Ele é onisciente, sabe de todas as coisas. E é onipotente, tem todo o poder. Então não há, Davi falou isso no Salmo. Ai, é que vem umas coisas. Os cristãos não criam a unidade, mas devem preservar a unidade já estabelecida por Deus. Meus irmãos, o pastor falou que aqui vai chegar 200 pessoas. Vão vir 200 pessoas. Então, essas 200 pessoas, elas vão permanecer e ficar se ela vê uma igreja unida. Se nós estivermos juntos. Né? Agora, já pensou, se chega aqui, aí a pessoa vai perguntar, mas como que é aqui? Ah, aqui é assim. Aqui é o crente carnudo, o carnal, aquele que irrita os outros. Ele irrita os outros, porque ele não quer nada com Deus e não quer deixar quem quer ter. Entende isso? Parece um fariseu. Se a minha e a tua justiça não exceder a justiça dos fariseus, meus irmãos, entende isso? Então não é só saber, quem sabe, por que eu falo de quem sabe? Porque eu falo comigo. Eu falo, Jesus, não é só eu saber, eu preciso viver. As pessoas precisam ver isso em mim. E se a minha esposa não estiver vendo isso em mim, tem algo errado. Entende? Porque ela convive comigo 24 horas por dia. Eu trabalho junto com ela. Olha que benção. Entendeu? É benção. É 24 horas junto com a minha esposa. Então, ou eu sou cristão, ou ela é cristã, porque às vezes, né, meus irmãos, dá um negócio. Dá um negócio. Dá um negócio que a gente pede para Jesus, ajuda, mas esse negócio faz parte, né? É para dar uma apimentadinha, né? Também não pode ficar, né? Tem que dar essa apimentadinha, e Jesus, ele trabalha para isso, mas para o bem, entende isso? Se um tem o limite do outro, um respeita o outro, é isso que é o casamento, é isso que é o relacionamento. Então, entrou alguém na minha vida, então eu tenho que entender que o meu limite diminui um pouco. Se esse limite diminuir um pouco, entrou um filho, o que tem que entender? Diminuiu mais um pouco. Entende isso? As mães entendem bastante. Entende isso? Mas eu tenho que ter o Espírito Santo junto comigo, porque senão isso... Quer falar uma coisa? Pastor Samuel está numa caixinha. Pastor Samuel entendeu ser de fecundos e multiplicai-vos, e ele seguiu Jacó. Quer fazer tribo, né, irmão? Está seguindo a Bíblia. É Bíblia, viu?
Essa brincadeira, meus irmãos, é o respeito que nós temos. Entende isso? Nós temos respeito, admiração pelo outro. E é isso que nós temos que ter. O Espírito Santo é o elo disso. Ele glorifica quem? O Pai e o Filho. Não é para ele, a glória não é minha. Ele fala, dá para eles. E é isso que nós temos que fazer. A glória não é minha, dá para ele. Entende isso? Dá para ele, eu não preciso aparecer. Não, as coisas têm que andarem. O pastor não precisa ver eu aparecendo. Não, as coisas precisam andarem. Ele tem que saber que o evangelho está sendo pregado e que Cristo está sendo glorificado. Entendeu isso? Espírito. Assim como o corpo humano possui um espírito que dá vida a ele, assim também o corpo de Cristo, a igreja, é vivificado pelo Espírito Santo, que assim o fez com os cristãos para a vida eterna, em uma só esperança. Os cristãos não têm esperança distintas, mas somos chamados para uma única e verdadeira esperança que é Cristo. Então, o cristão não tem outra esperança que não seja Cristo. Presta atenção, a nossa esperança não está em santo, não está em templo, não está em pessoas, não está em conta bancária, não está na política, não está em autoridade. Não, a nossa esperança está em Cristo. Não importa o que esteja acontecendo com o mundo, não importa o que esteja acontecendo com as pessoas, a nossa esperança é Cristo. E só vai acontecer na minha e na tua vida aquilo que Ele permitiu ou aquilo que Ele mandou. Se eu e você entendemos isso, quando acontecer, sabe o que nós vamos falar? Deus, o Senhor está trabalhando. Louvado seja Deus. Esses 2 dias eu vim para a igreja falando com a minha esposa. Eu falei, nossa, amor. Eu falei, 2 dias, né? De domingo para cá, eu falei, Jesus está trabalhando tanto na minha vida. Eu falei, estou crente. Você entende isso? O que nós temos que ter com o Pai, você não pode ver Jesus como um tirano, como um chicote, que quer dar nas tuas costas. Ou, porque às vezes a gente coloca a figura do patrão, a figura do pastor, a figura do pai, a figura de a mais alguém na figura de Cristo. E é isso que vai dar o problema. Você já viu alguém que já às vezes é criado sem o pai? Ele não tem senso de autoridade. Quando você vai falar com ele, ele não quer obedecer. Porque ele não teve pai. Então eu preciso entender isso, para que eu possa então achar um caminho para alcançá-lo. Se eu não entender isso, eu não vou achar esse caminho. Só que eu não posso entender isso de uma forma bruta ou grotesca. Eu tenho que estudar. Quando Jesus começou a mandar uns jovens para mim, um monte de jovens, e estava com problema de depressão. Eu falei, Jesus, e agora? Jesus falou, vai estudar. Eu fui estudar psicologia. Vou fazer o quê? Eu ficava no domingo de manhã, estudando, vendo vídeo, psicologia pastoral. Por quê? Bíblia. Está na Bíblia. Tudo está na Bíblia. Então eu vou usar a palavra. Não vai ser diferente, porque é a palavra que vai entrar no coração dele e que vai libertá-lo, que vai convencê-lo, que vai edificá-lo, que vai fortalecê-lo, que vai direcioná-lo. Você entende isso? É bom os psicólogos? Sim, é bom, eles ajudam. Mas nada ajuda mais do que Cristo. Ninguém entende mais de mim e de você do que aquele que fabricou, do que aquele que criou. Ele sabe onde está cada peça, ele sabe onde está cada dor, ele sabe onde está cada sofrimento. Então, se a dor é no joelho, não adianta jogar azeite no ombro. Por quê, pastor? Porque não vai doer, mas também não vai sarar. Então, se a dor é no joelho, vai cutucar a ferida, vai cutucar o joelho, vai arder, mas vai sarar. Entendeu isso? Meus irmãos, eu já quero agradecer a minha oportunidade, como sempre. Eu não consigo terminar, né, meus irmãos? Mas eu vou chegar lá que nem o pastor ainda. Eu estou aprendendo ainda. Eu já quero agradecer, meus irmãos, a oportunidade. Peço que os irmãos se coloquem de pé, para nós fazermos uma oração e eu passar para o pastor. Amém? Meus irmãos, vamos andar no Espírito? Deu para entender, né? Vamos andar no Espírito. É um convite primeiramente de Jesus e depois da igreja, arrependei-vos. Amém? Deus, em nome de Jesus, Pai, a Tua palavra, Senhor, foi ministrada, Senhor. Pai, que Teu Espírito Santo venha adentrar, ó Pai, a porta de cada coração.
fazendo assim, ó Pai, que o Senhor seja glorificado, ó Pai. Pai, que os meus irmãos, ó Pai, venham abrir as portas do coração para receber o Teu ensinamento, e assim que eles possam usar por longos dias, Senhor. Fortalece eles, Pai, em tudo que eles forem fazer, ó Pai, esta semana, Senhor, e que eles venham entender e saber, ó Pai, que o Senhor está com cada um deles, Pai. É o que nós te pedimos e te agradecemos em nome de Jesus. As palmas louvam o Senhor, amém, irmãos? Podeis tomar o vosso assento. Louvado seja o nome do Senhor. Bom estudo, né, igreja? É esse estudo que leva para o céu, tá? Nós temos que entender que tudo que fazemos é para a glória dele, tá? Então, muitas igrejas evangélicas estão perdendo esta linha. Estão virando os religiosos. Jesus está à porta e vai ficar. Se a tua conduta, as tuas ações não estão engrandecendo a Cristo, quando as situações ocorrer e o seu eu, porque você já está acostumado, está no automático, vai resolver. Aconteceu uma cena comigo hoje. O meu filho tem um carro e ele colocou o carro, o carro deu um probleminha, levou na oficina, né? E arrumou. Ele deixou, esse rapaz dessa oficina é conhecido dele, e esse rapaz falou, olha, tem um colega meu que tem uma agência, deixa o carro lá para vender, porque ele está a fim de trocar de carro. E aí o que acontece? Isso aconteceu numa sexta-feira, né? E esse rapaz deixou, o dono da oficina deixou com o sobrinho para levar na agência. Só que o sobrinho só levou na segunda-feira. Ele ficou o final de semana com o carro. Chegou multa. Descobrimos porque a multa chegou numa data que o carro deveria estar na agência. E aí eu liguei, né? Meu filho está trabalhando, eu liguei. Se eu fosse dar vazão à minha natureza, não é porque sou pastor. Não. Entenda bem. Se eu fosse dar a minha vazão à natureza, o meu eu, eu vou lá, vou enfiar o dedo na cara dele, vou falar um monte, vou fazer um boletim de ocorrência, porque eu não sei o que ele fez com esse carro no final de semana, vou constituir um advogado e vou mover uma ação. Né? E aí, a sua natureza carnal pensa assim, e as pessoas que estão perto também vai te influenciar dessa forma. Eu falei, bom, eu preciso de um canto, eu preciso orar, eu preciso orar, eu preciso orar, eu preciso orar. Senhor, me ajuda, o que eu devo fazer? Porque o meu eu quer fazer isso, isso e isso, isso. Mas vai te honrar? O Senhor vai estar nesse negócio? Entender, igreja? Toda vez que a sua natureza carnal quiser resolver problema, sempre vai dar com burro na água. Sempre o negócio não vai ficar. Tá? Isto é natureza de Cristo. Isto é, você está colocando em prática o que ele veio fazer aqui na terra. Amém? Do contrário, é religião. Que Deus possa abençoar todos em Cristo Jesus. Amém? Vamos tirar os dízimos de oferta para a casa do Senhor.